Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Aqui é a professora Caroline. Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam se cuidando nessa quarentena e cuidando dos seus familiares. E juntos, nessa dinâmica de estudar em casa, eu trouxe uma aula para vocês bastante legal, revisando os conteúdos que a gente estava trabalhando em sala de aula. Bora lá? E para história da arte com vocês, a gente primeiro precisa voltar para o século XX e as expressões artísticas. Então, o século XX inicia ampliando as conquistas técnicas industriais, inicia com as desavenças entre ricos e pobres, inicia também os progressos tecnológicos, inicia também algumas conturbações políticas, como, por exemplo, a Revolução do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Países europeus e americanos a se debruçarem numa longa Segunda Guerra Mundial. Portanto, a gente precisa entender a mente do artista e a mente daquela sociedade da época, porque é nesse contexto complexo, angustiante, perturbador, de guerras, de revoluções e de vários acontecimentos angustiantes que se desenvolveu a arte na primeira metade do século XX. Assim, os movimentos e tendências artísticas buscam expressar de maneira diversa a perplexidade desse homem desse período. Uma das primeiras expressões e tendências artísticas é o expressionismo, e uma das mais conhecidas. Surgiu em Dresden, na Alemanha, entre 1904 e 1905, com um grupo chamado Die Brücke, que em português significa a ponte. E foi considerado uma das reações ao impressionismo, pois procurou expressar as emoções humanas com a problemática das sociedades modernas. Pois, segundo os expressionistas, o impressionismo, esse movimento que a gente estudou lá no ano passado, se preocupou apenas com as sensações de luz e cor, e não com os sentimentos humanos e com a problemática da sociedade moderna. O expressionismo, sim, se preocupou em expressar as emoções humanas, interpretar as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Um dos artistas mais conhecidos por conta dessa obra aqui que eu vou falar sobre ela é Edvard Munch. Ele é norueguês e inspirou bastante esse movimento impressionista. Ele nasceu em 1863 e veio a falecer em 1944. Sua obra O Grito, estamos observando, é um exemplo dos temas que sensibilizaram os artistas ligados a essa tendência. Nessa obra, a figura humana não apresenta linhas reais, como a gente pode bem perceber, mas se contorce sob os efeitos das emoções. As linhas sinuosas no céu e nas águas, se a gente puder bem observar, esse céu alaranjado, bastante ondulado, e essas águas verde e azuis, elas contorcem e conduzem o olhar do observador. E outra coisa a observar, a diagonal da ponte. Elas conduzem o observador para a boca circular da figura, que se abre num grito perturbador. Essa atitude e a ênfase do artista em linhas fortes evidenciam a emoção que o artista buscou expressar nessa obra, evidencia a perplexidade desse homem dessa época, evidenciam a angústia. Por isso que O Grito, ainda hoje, é uma das obras mais comentadas. Outro artista é Ernest Kirchner. Em Cinco Mulheres, essa obra aqui, um tema aparentemente ingênuo, também é tratado de forma inquietante. 5 figuras femininas são representadas com roupas bastante elegantes. Até aí tudo bem, parecem imobilizadas numa calçada, observando possivelmente uma vitrine de uma loja.
As extremidades de suas figuras, se a gente puder observar, tanto seus chapéus quanto seus calçados são bastante alongados, seus braços curvados, colocando-se em poses para dar um ar bastante arrogante e reforçado pela expressão dura dos seus rostos. Além disso, a cena como um todo enfatiza a sugestão de aspereza e de dificuldade de comunicação no relacionamento entre os seres humanos. Então a gente pode ver um tema bastante simples, uma imagem bastante simples quando a gente observa assim de cara, mas o que ele traz tratando essa mente desse século, do início do século XX, passando por todas essas conturbações sociais e políticas. Um tema agora que a gente também tratou em sala de aula, uma dessas outras tendências estéticas que surgiu no início do século XX foi, antes de iniciar outras temáticas, a gente vai notar como os expressionistas se utilizavam dessas seguintes coisas. A gente nota que os expressionistas são deformadores da realidade, desejam manifestar o seu pessimismo e realizam uma pintura que foge das regras tradicionais de equilíbrio, de composição, da regularidade das formas e da harmonia das cores. E por isso é considerado por alguns como uma pintura feia. Alguns alguns consideram os expressionistas como pinturas feias por conta de seus traços escuros, das suas cores com os tons negros e porque eles buscam realmente tratar essa mente inquietante do homem do século XX. Voltando agora para o tema que eu estava querendo tratar, que era outras tendências estéticas, uma que eu trouxe também para vocês é o fauvismo. A gente conseguiu trabalhar bastante sobre ela antes da quarentena e a gente viu coisas muito legais sobre o fauvismo e eu trouxe aqui para vocês. Em 1905, em Paris, no Salão de Outono, jovens pintores foram chamados pelo crítico Louis Vauxelles de fauves, que em português significa feras. Por isso esse nome, fauvismo, por causa da intensidade com que usavam as cores puras, sem misturá-las ou sem matizá-las. Dois princípios regem esse movimento: a simplificação das formas das figuras e o emprego das cores puras. Por isso, as figuras fauvistas são apenas sugeridas e não representadas realisticamente pelo pintor. Eu não pinto uma cadeira realisticamente, mas eu sugiro a cadeira da forma que eu quero representar, se eu fosse um artista fauvista. As cores não são a das realidades. Por exemplo, eu posso pintar o céu de rosa, eu posso pintar a terra com outras cores sem ser aquela da realidade. Elas são uma escolha arbitrária do pintor. E o pintor ele não busca tornar suave e nem criar gradação de cores. Por exemplo, um azul escuro, depois um azul num tom médio, depois um azul num tom claro, depois um azul num tom mais claro ainda. Ele não busca fazer isso, e sim ele busca utilizar as cores puras, sem matizar ou misturar. Os principais artistas fauvistas é André Derain, Maurice Vlaminck, Otto Fries e Henri Matisse. Henri Matisse é o principal artista que a gente vai trabalhar por conta dessa obra aqui. Mas antes, foram eles os responsáveis pelo gosto das cores puras que atualmente estão nos objetos do nosso cotidiano. Desses pintores, Matisse foi a maior expressão. Sua forte característica é a despreocupação com o realismo. Ele não está preocupado em mostrar realisticamente como é o homem ou realisticamente como é aquele objeto que ele deseja pintar. Mas sim, e também ele não está preocupado com a realidade das cores. Em suas obras, as coisas representadas são menos importantes que a maneira de representá-las, e isso é bastante interessante, eu gostei muito. Em A Dança,
essa pintura aqui, ó, que a gente está vendo, as figuras humanas pintadas nesse tom avermelhado, o céu nesse tom azul e a terra no tom de verde, a gente percebe bastante que ele não quis matizar, ele não quis criar gradação de cor, ele não quis muito menos colocar tons mais claros, em sim utilizar as cores realmente puras, da forma como ele retira do tubo de tinta. E além das cores intensas que chamam bastante atenção, chama também atenção para nós a impressão do movimento das figuras. Uma se complementa ao movimento que a outra está terminando. E elas dançam entre o céu e a terra. A gente percebe o movimento, elas estão continuando o movimento mesmo estando na parte do céu. E é bastante interessante perceber isso. E uma vai complementando o movimento que a outra está terminando, dando uma sensação de uma dança que nunca termina. É muito legal, gente, isso. Até mais, e esse foi o nosso final de aula. Eu gostaria que vocês aguardassem as atividades e ficassem atentos às próximas aulas. Continuem se cuidando em suas casas e qualquer dúvida